porque queremos aprender mais de Ti. E eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor abençoe a nossa irmã Esiane, para que ela seja a boca de Deus a trazer a palavra a todos nós e toque os nossos corações. Que nós saímos daqui bem melhor do que chegamos, Pai. Nos abençoa e nos dá uma tarde maravilhosa para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Boa tarde, irmãs. Antes de nós começarmos, deixa a Leilena. Pode começar? Foca lá, Leilena, lá no slide. Eu gostaria de chamar aqui à frente todas as irmãs que estão na liderança desse ministério. Por favor, eu peço que vocês venham aqui para frente. Leilena. E acho que tem esse microfone aqui, tá disponível? Tá funcionando esse aqui? Tá. Por favor, todas aqui à frente. Isso. O auxiliar de câmera aqui para focar nas meninas. Tá focando, tá? Não, eu vou dividir essa dor com os outros, né? Então, tá aparecendo mesmo? Então, ótimo. Então, eu queria apenas que, né, cada uma falasse o seu nome no microfone, ia passando assim, tá? Caroline. Carol. Gisele. Carol. Leilena. Nelly, Priscila, Dejane, Jussara. Isso, muito obrigada. Nós vamos orar por essas irmãs. Eu penso que é importante isso, para nós conhecermos, intercedermos, sabermos o nome. É importante saber o nome das pessoas, não é? Às vezes a gente quer falar de alguma... Não é a mãe do fulano, a esposa do Beltrano, não. Aqui, os nomes das irmãs identificadas. Então, eu peço que não apenas hoje, irmãs, mas... E tem a irmã Sinara, não é? Que está viajando. Olha só, ainda bem que eu lembrei, Jesus, obrigada. Então, vamos orar pelas irmãs, para que Deus, através do Espírito Santo, sempre dê esse entusiasmo, sempre dê, né, nos dias maus e nos dias bons, né? Então, vamos todas num só coração fazer essa oração. Pai bendito, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa tarde, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Neste momento queremos pedir pela vida destas irmãs que estão aqui à frente, Senhor, e juntamente com a irmã Sinara, nós cremos, Senhor, que Tu colocaste esse propósito no coração de cada uma delas, porque Tu és aquele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Abençoa, Senhor, dá as estratégias, as ideias, estimula, encoraja, dá aquela persistência, aquela perseverança, Senhor, a sabedoria, a alegria, a gratidão que só vem de Ti, Pai. Muito obrigada por esse projeto que começou esse ano e com a Tua graça, Senhor, e na Tua dependência, há de durar por muito tempo, Pai, porque é na Tua dependência que nós agimos e em quem nós esperamos em Ti. Nós bendizemos o Teu nome pela vida dessas irmãs que estão aqui à frente e também de cada uma irmã que veio aqui, Senhor, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando com a minha boca, esteja trabalhando nos ouvidos, na nossa mente, Senhor, para que haja aprendizado, edificação,
mudança de atitude e transformação, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre, Pai. Amém. Obrigada, meninas. A irmã Nelly vai ser auxiliar para a leitura dos versículos, não é? E a Leilena vai passando, né, Leilena? Então, irmãs, desde já eu já peço perdão ali pela letra E de mulheres, que não está lá. Tanto que a gente revisa as coisas, mas depois você detecta aqui, né? Encontro de mulheres, mesmo que o E não esteja lá. Capítulos 4 e 5. Um coração que obedece, um coração que serve. Lembrando que estamos trabalhando o livro da Elizabeth George, né? Próximo, irmã. Então, o que já foi visto? Capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, um coração dedicado a Deus. Capítulo 2, um coração firme na palavra de Deus. Um coração comprometido com a oração. Queridas, isso aí são os pilares, né? Não tem nada novo aqui. Ninguém está descobrindo a roda. Isso aqui são os pilares. Inclusive, aquela pessoa que não tem devoção a Deus, dedicação a Deus, né? Não gosta de ler a palavra e não gosta de orar, eu creio que nem se converteu ainda, né? Então precisa se converter. Porque esse é um processo. E quando a gente fala no coração dedicado a Deus nesse mundo, nós precisamos revisar as nossas atitudes. Assim, eu estava até falando para minha filha, né? Fica tão bonito no slide, né? Mas a realidade, às vezes, não é tão bonito assim. A gente vê um coração dedicado a Deus. Aí eu te faço essa pergunta. Ou um coração devoto a Deus, depende da tradução. Um coração devoto a Deus, eu imagino, não fica 2 horas nas redes sociais e 10 minutos lendo a palavra. Se isso acontece com você, então você já tem que começar a questionar alguma coisa aí. Ou então no videogame, ou então na televisão, vendo novela, enfim. Um coração dedicado a Deus é um coração que gasta, ou que investe, melhor dizendo, tempo com Deus. Então, se a primeira coisa que você pega de manhã ao acordar é o celular, e a última que você pega é o celular, então já temos algum problema aí, um problema sério. Um coração firme na palavra de Deus. Eu não gosto de ler a palavra, me dá sono, então pede ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar. Um coração comprometido com a oração também é a mesma coisa, mas a gente precisa ter uma atitude, tomar um rumo, tomar uma postura de pessoas verdadeiramente comprometidas em se dedicar a Deus. Próximo. Um coração que obedece a Deus. Então temos a sequência, né? Deus, palavra, oração, obediência. Agora, se a pessoa não é devota a Deus, não é dedicada a Deus, não ora e não lê a palavra, vai obedecer? Muito difícil. Muito difícil. Próximo. Então, no capítulo 4, nós temos 2 corações. E a autora faz esse paralelo, né, em vários trechos do livro. Então, em casa você pode ler mais detidamente os capítulos 13, 14 e 15 de 1 Samuel. 13, 14 e 15. Mas, para nós fazermos um paralelo baseado na palavra, irmã Nelly, por favor, 1 Samuel, capítulo 13, você que trouxe a sua Bíblia.
1 Samuel capítulo 13, versículos 11 e 12. Vamos ver o coração deste rapaz chamado Saul. Primeira. Irmã, pode ficar aqui com o microfone já. 1 Samuel 13, versículos 11 e 12. Sim. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então, Saul, um homem que decidia, precipitado. Vamos contextualizar. Samuel tinha dado um prazo para Saul para ir até o local lá do combate. Ele deu um prazo de 7 dias. Olha, Saul, se eu não chegar em 7 dias, daí você pensa aí o que você pode fazer, mas eu te dou um prazo de 7 dias. Aí sabe, quase. Quando chegou no 7º dia, então um homem impaciente, mas ainda não tinha terminado o 7º dia. Não tinha terminado. Então chegou no 7º dia, ele se desesperou, não confiou. E o que ele diz aqui? Olha o que o Saul fala. Vendo que o povo se ia espalhando, está jogando a culpa para quem? Para o povo. No versículo 12, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, e ainda não obtive a benevolência do... E forçado pelas circunstâncias, tadinho, né? Forçado pelas circunstâncias. Samuel, eu fui forçado, eu não tive culpa nenhuma nesse negócio. Será que às vezes nós não somos assim? Somos, né? Foi culpada é a minha mãe, culpada é a minha sogra, culpada é o meu pai, culpada é o meu marido, culpada é o meu filho. Todo mundo é culpado, mas a pessoa nunca é culpada. Ponto para reflexão aí, irmãs. Agora, 1 Samuel 15, versículo 3, só um pouquinho mais à frente. 1 Samuel 15, versículo 3, o que Deus fala para Saul? Irmã Nelly. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tem. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, a palavra do Senhor foi: destrói totalmente. Totalmente. Tem até um pouco de redundância aqui. Totalmente a tudo. Ainda foi bem didático, repetiu. Destrói totalmente a tudo. Gente, tudo é tudo. Mas o que o Saul fez? Irmã Nelly, versículo 9. E Saul e o povo pouparam a gado, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Uma pergunta bem fácil. Obedeceram? Não. Porque se Deus falou, destrói totalmente a tudo, aquilo que eles achavam, isso aqui não tem valor não, destrói. Isso aqui tem muito valor, retém. Versículo 15, irmã Nelly. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então aqui, Saul estava sendo novamente confrontado por Samuel, e de novo jogou a culpa para o povo. Esse Saul, olha só o que ele fala:
porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Irmã, no versículo 21, por favor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e A irmã- atender é melhor do que a gordura de camelho. A irmã até já se antecipou, é o 21, amor, depois que é o 24, o 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. De novo o Saul, mas o povo tomou o despojo do despolho ovelhas e bois. Então, quem era o rei? Era ele. Ele era o rei, ele era o cabeça, ele era o líder. Mas na hora de liderar, falhou, mas na hora de assumir a culpa, jogou tudo para as costas do povo, né? O povo de costas largas. Irmã, para encerrar essa parte, versículo 24 e 30, por favor. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então nós vimos que no versículo 24, mais uma vez Saul jogou a culpa no povo. E quando o negócio ficou bem complicado para ele, no versículo 30, qual era a preocupação dele? Honra-me, ainda queria ser honrado pelo Samuel. O negócio estava feio para o lado dele, mas em nenhum momento você vê uma atitude de reconhecimento de culpa, uma atitude de humilhação, uma atitude de derramar a sua alma diante do Senhor, de reconhecer que falhou, nada disso. Então aqui, dois corações, Davi e Saul. Então, o coração de Saul era desse jeito, alguém que nunca assumia sua responsabilidade, jogava a culpa para os outros, alguém que estava preocupado em ser honrado, alguém que estava preocupado em manter o poder. Não significa que Davi tenha sido uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Mas, no momento em que foi confrontado, Davi reconheceu o seu erro. Isso a gente pode observar no livro de 1 e 2 Samuel. Então, pontos: Saul era uma pessoa orgulhosa, impaciente, precipitada e, sobretudo, desobediente. Qual é o tema do capítulo 4? Um coração que obedece. Um coração que obedece. Então, a principal, trazendo para a questão do capítulo que nós estamos tentando resumir, o principal ponto de Saul foi que ele foi desobediente. Porque quando Deus falou totalmente, destrói totalmente, mas ele poupou o rei, os bois, as ovelhas. Então, nós precisamos ver as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Palavra de Deus, e refletirmos sobre a nossa conduta. Não é só criticar o Saul, né? O homem desobediente, o rei. Eu não sou assim, será? Deus dá uma determinação, mas eu faço só metade. Não, Senhor, mas não tem problema não tem nada a ver. Ou frase, né? Tão popular, não tem nada a ver, irmã. Mãe, né? Você que é jovem, às vezes sua mãe te deu, porque aqui tem todo tipo de público, né? Aqui tem mulheres casadas, mulheres viúvas, solteiras, noivas, separadas, divorciadas. Então aqui o ensinamento é para todas. Então, de repente, sua mãe fala para você, aí você... Ai, mãe, não tem nada a ver isso aí que você está falando. Não é assim, não é bem assim, mamãe, não é bem assim. Olha, cuidado. Cuidado com essa postura.
Próximo, irmã. Então, a autora dá umas orientações de como ser uma pessoa, uma mulher mais obediente. Concentre-se em fazer o que é correto. Irmã Nelly, Lucas 9, 23, por favor. Dizia a todos: se alguém vir após mim e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo aqui, né, com a sua boca cirúrgica, eu preciso me fazer essa pergunta todos os dias. Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Eu quero agradar a minha carne ou a Deus? E em Lucas, o que é que nós vimos em Lucas? Aquele que quer me seguir cada dia, o que é que faça? Tome a sua cruz. Concentre-se em fazer o que é correto. Irmãs, está sendo fácil fazer o que é correto nesse mundo? Não. Mas, fazendo um elo entre Gálatas e Lucas, não está fácil fazer o que é correto, mas eu tenho que ter uma posição, eu tenho que ter uma decisão. A quem que eu vou agradar? A minha carne, a Deus ou aos homens? A Deus. E sobretudo nesse contexto, né, de feminismo, nós precisamos estar bem atentas e decidir a que time a gente vai pertencer. Como assim, irmã? Como assim? No contexto atual, no trabalho, ouvimos muito essa palavra, empoderadas, né? Vocês ouvem essa palavra. Irmãs, empoderadas. Qual é o radical dessa palavra? O radical dessa palavra é poder. Poder. Eu te pergunto, você tem algum poder? Não tem. Eu preciso decidir em que time eu estou. Ou no time das empoderadas, ou naquele time que canta assim: todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não dá para cantar essa música e depois levantar a bandeira das empoderadas, das mulheres empoderadas. No meu entender, não dá. Então, não importa o que digam. Você está equivocada, você é antiquada, você é conservadora. A quem eu quero agradar? A Deus. É o discurso de Deus que a gente tem que reproduzir. O discurso da palavra de Deus. Não é o discurso da modernidade. Porque a modernidade cria, né, os modismos, as palavras, e não tem nem o trabalho de procurar no dicionário. Mas nós não, somos mulheres atentas. Quando a gente ouvir determinadas modinhas, a gente para, analisa. Espera aí, isso aí está em consonância com a palavra de Deus? Não está, eu não reproduzo. Não posso reproduzir. Deixe de fazer o que é errado. Cada um sabe aquilo que tem feito que não é correto. Então, hoje, 15, né? Ou são 15? Irmã, vocês hoje é o dia agendado para a gente definir e pedir ao Senhor socorro e mudar de rota, mudar de comportamento, mudar de atitude. Irmã, eu tenho problema com a mentira. Deixe de fazer o que é. Irmã, eu tenho problema com a fofoca. Eu tenho problema com dinheiro. Eu gasto demais. Eu tenho problema de insubmissão. O que quer que seja hoje. Hoje é dia da gente confessar.
Para quem? Para o nosso Deus, mudar de atitude, né? Confesse qualquer erro. Confesse. Esclareça as coisas com os outros. Aqui ela está falando na situação do perdão, que é super, hiper, mega importante, é vital, né? É um pilar. Siga em frente. Então, muitas vezes, quando acontecem algumas coisas na nossa vida, sobretudo em relação ao nosso passado, o inimigo quer nos paralisar. Você fez isso, você fez aquilo. Então a gente fica sufocado e preso no passado. Então por isso que ela fala: confesse, peça perdão a Deus. Se tiver que esclarecer alguma coisa com a outra pessoa, esclareça, mas siga em frente. É isso que Deus espera de nós. Não é ficarmos ali, não, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Quem é perfeito, né? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, então devemos seguir em frente. Próximo. Reflita. Aqui eu já estou encerrando o capítulo 4. Porque na verdade, no momento do compartilhar, a ideia, esse é um momento extremamente importante. A ideia é que cada uma tenha a oportunidade de compartilhar aquilo que lhe chamou a atenção na leitura dos 2 capítulos ou na audição, tá? A tarefinha é essa. Então, por isso que eu não estou querendo me demorar muito, para que no momento do compartilhamento, cada uma tenha a oportunidade de falar: olha, isso aqui me chamou a atenção, porque assim nós vamos aprender umas com as outras. Teu coração está por completo nas mãos de Deus? Essa é uma pergunta profunda, simples, mas ao mesmo tempo profunda. O desejo de Deus é o teu desejo? Há algo que necessita confissão? O desejo de Deus é o teu desejo? O que Deus tem colocado para você fazer? Irmãs, às vezes eu fico observando, analisando até testemunhos de missionários, pessoas que trabalham. O início, sempre há um certo embate. Normalmente é assim, aquilo que Deus tem para a gente, no início há uma certa luta, a gente não quer, por N razões, não é? Lembra do Moisés? Quem sou eu para ir com o faraó? Aí depois, eu irei contigo. Não, mas a minha língua é pesada. E tudo que Deus falava, e ele... Às vezes a gente quer dar uma de Moisés, só com as desculpas. Não, Senhor, mas de repente Deus está chamando você para o ministério de misericórdia. Só estou dando um exemplo, né? Ou para trabalhar no OANSE, ou para trabalhar com as crianças, eu não sei. Aí você começa: não, Senhor, mas o meu marido, eu acho que ele não vai deixar. Não vou nem falar, que eu sei que ele não vai deixar. Não, Senhor, mas eu trabalho a semana todinha, eu fico muito cansada. Não, Senhor, e desculpa daqui, desculpa dali, desculpa dali. Analisa, reflete. Às vezes, né, ao cantar, nós somos tão dispostos quando a gente está cantando, mas na real, na vida cotidiana, de vez em quando a gente diz não para Deus, de vez em quando, né? Muito bem, então reflita. Se há algo que necessita confissão, confesse. Se você tem dificuldade para procurar uma pessoa mais experiente, ou o pastor João, faça como a Ana, mãe de Samuel. Não falou para o marido, não falou para a sogra, não falou para a Penina, não falou para o sacerdote, passou reto e foi falar com quem? Deus Todo-Poderoso. Mas não há nenhum problema em falar com os líderes, não há nenhum problema. Mas se você não consegue, então vá direto com Deus, agenda, marca um encontro com Deus, tira todas as máscaras, fala tudo, fala o que você sente, fala a real, seja transparente e aguarda, porque Deus não recusa um coração quebrantado. Próxima, amiga. Um coração que serve. Então nós vimos um coração que obedece,
E agora vamos ver um coração que serve. Chamada para servir, casada ou não. Olha só. Mateus 20, 28. Irmã Nelly. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como eu falei, nós temos aqui, né, várias situações. Então, irmã, você foi chamada para servir. Se você é casada, servir no seu lar, servir ao seu esposo. Mas se você não é casada, você vai poder servir alguém. Não há desculpa, não há desculpa. Se você é solteira, sirva em casa, ajude sua mãe. Se você é viúva, mas tem seus filhos, ou algum filho que mora com você, sirva seu filho, sirva seu neto. Ah, irmã, eu moro totalmente só. Mas em algum momento surge a necessidade para servir alguém. Isso é, nesses dias, nos tempos atuais, o discurso não é esse. O discurso não é para ninguém servir, é para sermos servidos, né? Porque as mulheres empoderadas, entre aspas, elas querem ser servidas. Elas são as rainhas, elas é que podem tudo. Discurso totalmente equivocado. Jovem, você em casa, para lavar uma louça, a tua mãe tem que te adular. Tem que prometer até um iPhone no final do mês. Não, minha filha, se você lavar um mês inteiro, no final do mês eu vou te dar um iPhone. É dessa maneira. Porque olha, eu sinto te dizer, meu bem, que se hoje você, sendo solteira, você tem que ser adulada para fazer as coisas, a probabilidade de você ter problemas no seu casamento é grande. É muito grande. Então, começa desde agora. Não espera tua mãe te adular, ou implorar, ou fazer chantagem, para você varrer uma casa, para você ajudar ela a lavar uma louça, para você fazer uma comida. Tente ter essa disponibilidade desde agora, para não ter problemas lá na frente, né? Tenha o compromisso de ajudar ao seu marido. Fará ou não de seu marido sua carreira? Essa pergunta está no livro. Aqui não é a irmã Elisane que está inventando nada, não. Meu papel aqui é sintetizar o livro para que nós aprendamos. Está lá a pergunta. Fará ou não de seu marido sua carreira? Irmãs, olha só. Nós somos ouvintes ativas, não é verdade? Eu estou falando aqui, vocês estão lendo, mas a cabecinha de vocês aí está... De repente alguém pode estar pensando assim: eu não concordo com esse negócio não. Eu não concordo com esse negócio não. Fazer do meu marido minha carreira? Não. Não foi para isso que minha mãe me criou, não. De jeito nenhum. Eu tenho que estudar, eu tenho que ter a minha carreira. Então, olha só. Eu vou te dar um conselho. Se você não concorda com isso, você é livre, né? Aqui eu estou falando com mulheres inteligentes. Se você não concorda com essa pergunta, então você agenda um encontro com Deus Todo-Poderoso e fala com Ele. Não polemiza, né? Não polemiza, fica quietinha. Chegar em casa, você... Sabe aquele papo reto com Deus? Senhor, o negócio é o seguinte, eu não concordo por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Abre o teu coração, seja sincera e aguarde. Aqui nós precisamos entender que quem nos convence das coisas não é a Elizabeth George, não é a irmã Esiane, não é o Espírito Santo de Deus. Então, você não concorda?
Agenda com Deus e Ele vai te responder. Concentre-se em seu esposo. Deus deseja que você diga a seu esposo, tu primeiro. Olha só, a perspectiva da pessoa que serve. Agora, aquilo que eu falei ainda há pouco. Você que é solteira, na sua casa, você não consegue dar prioridade ao pai ou à mãe? Você vai conseguir dar prioridade ao esposo? Não vai. Não vai. Deus deseja que você diga ao seu esposo, tu primeiro. Quando a gente lê o livro, a gente observa que em algum momento ela diz que tomou a decisão de ficar atrás do esposo. Ela radicalizou, né? Não foi nem do lado, foi atrás. Atrás, olha só, olha que coisa louca, né? Tá. O marido na frente e ela atrás. Isso foi uma decisão o quê? De humildade, não é? Agora, irmãs, olha que coisa interessante. Essa mulher que decidiu ficar atrás do esposo, Deus tornou essa mulher uma celebridade. Essa mulher já vendeu milhões e milhões de cópias. Olha, né? Os livros da Elizabeth George já foram traduzidos em mais de 15 idiomas. Ela nunca quis aparecer, mas Deus a fez aparecer. Olha que coisa. Isso não significa que se você tomar essa decisão, Deus vai fazer a mesma coisa com você, não é isso. Mas eu quero que você reflita, você é inteligente. Deus vai te recompensar, porque se você tomar essa decisão, você está tomando para Deus, Ele é que te recompensa. Mas às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Tomando a decisão errada, disputando em casa com o marido. E ela fala em outro ponto do livro, que a gente tem que ver que somos um time, uma equipe. Agora, você que é solteira, na sua casa, você com a sua mãe, ou você com a sua filha, vocês são uma equipe. Agora, aqui não é aquela briga o tempo todo, de segunda a segunda, briga. Quando você casar, vai ser uma equipe? Não. Temos que ter essa noção de parceria. Não importa se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu sou viúva, se eu sou divorciada. É daqui para frente, é participação, é ajuda. Em seu casamento, quem é o número 1? Eita! Sabe, às vezes, né? Quando eu comecei a ler, né? Porque eu tinha que ler, né? Aí eu passava por essas perguntas e eu digo, meu Deus, quem é o número 1, meu Deus, aqui em casa? Porque Deus quer tratar primeiro comigo, claro. Eu não vou chegar aqui e passar uma coisa que não é real. E eu me incomodei com muitas dessas perguntas, me incomodei mesmo. E depois chegou um ponto que eu disse, ai Senhor, por quê? Por quê? Por que eu? Por que que tu não me deixaste com um capítulo da oração? É tão bom, né? O capítulo da devoção a Deus, Senhor. Tinha que ser esse logo. Meu Deus, eu não entendo, Senhor. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, Deus sabe quem eu sou. E Deus sabe quem você é. Deus sabe. Então, daí eu fiquei pensando, né? Eu disse, meu Deus, assim, sendo bem sincera, bem honesta, bem verdadeira, eu acho que a número 1 aqui em casa sou eu. Né? Mas, por que Deus permitiu isso? Eu agora não posso mais, né, dizer que nunca ouvi falar disso. Fazer de conta que não li, fazer de conta que não ouvi. Não, eu li e eu ouvi. Agora eu tenho que tomar uma decisão, né? Ainda está sendo gravado. Pois é, ainda está sendo gravado, né? Então, de repente você é do mesmo meu time. Às vezes não precisa nem ser casada, não é?
sendo solteira, sendo viúva, sendo separada, a nossa tendência, irmãs, vamos para a real. A nossa tendência de muitas de nós é controlar tudo, é mandar em todo mundo. A gente quer mandar em todo mundo. Se a gente pudesse, mandava até no pastor João, né? Nós queremos mandar em tudo, controlar tudo, determinar tudo. Aí alguém pode falar, isso é a maternidade. A maternidade é uma bênção, mas não é para ser assim, né? Não é para ser assim. Nós precisamos lutar para colocar os princípios da palavra de Deus em prática. Precisamos lutar. Tem gente que tem facilidade, né? Eu confesso para vocês, eu não tenho, não. Comigo é luta. Às vezes o esposo fala uma coisa, aí eu, só que sim, no meu pensamento está totalmente equivocado, né? E às vezes a gente vai para aquele embate. Às vezes eu cedo, mas não é fácil. Aí fica, né, o Senhor, olha quem é o cabeça, e tal. E a gente fica, mas a gente tem que ter essa decisão. Mesmo que você tenha que passar por cima dos seus princípios, que na verdade princípios carnais, né, vamos dizer assim. Vamos lá, próximo. Avalia tuas atitudes, isso ajuda ou atrapalha, meu esposo? Provérbios 10, 18b. Irmã Nelly. Esse já é o último slide, tá? Estou tentando correr aqui. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. É isso? Peraí. Provérbios 10, 18. O que difama é insensato, ou seja, ficar falando mal dos outros, é insensato, não tem juízo. 19. Do muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha aí, no muito falar não falta transgressão. Então quanto mais a gente fala, mais arriscado a pecar estamos. Mas o que modera os lábios é prudente. Nós mulheres, nós achamos que ficar naquele blá, 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 blá vai resolver as coisas. Mas o que está dizendo aqui? O que modera os lábios é prudente. Então a gente precisa mudar de atitude. É melhor calar que falar. 11:9, Provérbios 11:9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O ímpio com a boca destrói o próximo. Irmãs, quantas pessoas já saíram da casa de Deus por conta de coisas que outras pessoas falaram? Como a nossa boca muitas vezes é emprestada para o inimigo para fazer mal para as pessoas. Como a gente peca no falar. Eu tenho pensado ultimamente e tenho pedido ao Senhor assim: Senhor, me ajuda a amar, principalmente com a minha língua. É o nosso primeiro veículo para amar as pessoas, é com a língua. Quantas vezes a gente chega na igreja, o culto está lá e a gente está aqui cortando uma outra pessoa. Chega em casa, retoma partes do culto para ficar criticando. E a gente critica a vizinha, e critica a nora, e critica o filho. Eita! A língua não para. Precisamos, em nome de Jesus, parar com isso, né? E o 12b. O homem prudente, este se cala. Assim. 12. O homem prudente, este se cala. Então, quando aqui está falando em homem, está falando em ser humano. Mulher, quer ser prudente? Fique calada. Fique calada. Olha, não fique com raiva de mim não, tá? Por favor, atenção, né?
Mas você pode pensar assim: puxa vida, eu saí de casa hoje para ouvir a irmã dizer que eu tenho que ficar calada. Já pensaste um negócio desse? Mas é assim, ser uma serva é um sinal de maturidade cristã. Você se vê como integrante de um time, ou você fica disputando em casa, né? Quem é que brilha mais? Você ou o seu esposo? Você ou o seu irmão, se você é solteira? Você ou a sua irmã? Ajudar meu marido é a principal preocupação de seu coração e destino maior de sua energia? Gente, olha essa pergunta. Nosso serviço glorifica a Deus. Ajudar seu marido, eu coloquei entre parênteses, porque se você é solteira, ajudar seu pai, ajudar sua mãe, você que mora com o seu filho, ajudar seu filho, ajudar seu neto, é a principal preocupação do seu coração e destino maior de sua energia? Se você pensa, se você é contrário a isso que está aqui, então, se você é solteira, é bom você começar a revisar os seus pensamentos, porque se você quer ser número 1, né, não quer abrir mão da sua carreira, não quer ficar ao lado do esposo e muito menos atrás, então eu te aconselho a repensar aí algumas coisas, porque casamento é isso, entre outras coisas, né? Se você hoje não se submete à sua mãe, não se submete ao seu pai, não ajuda em casa, não colabora, acha que, né, você tem que ser a prioridade, não importa se você é filha, às vezes nós mães caímos nesse erro, sobretudo quando estamos viúvas, né, ou separadas. Não, todo mundo tem que estar ao meu serviço, todos os filhos têm que me servir, todos os netos. Que isso? E quando é que você serve? Nunca. Então, irmãs, que Deus, nosso Pai eterno, através de seu Espírito Santo e pelo poder de Cristo Jesus, nos ajude a sermos mulheres que obedeçam a sua palavra e que sirvam no nosso lar. É isso, obrigada e que Deus nos dê uma boa semana.